Em um certo país, com a força de um único herói, o Senhor Demônio foi derrotado. Aproveitando a oportunidade, o exército humano capturou o castelo do Senhor Demônio, e a partir daí, os humanos não precisaram mais temer o Senhor Demônio. No entanto, para impedir que os humanos avançassem, a raça demoníaca organizou uma grande assembleia para encontrar um candidato para o cargo vago de Senhor Demônio. Um dos 4 reis celestiais, Verme, ficou responsável por essa assembleia, com Han como seu assistente. Após a recente fase preliminar, havia muitos candidatos que pareciam especiais e prometiam ser ainda mais fortes que o ex-senhor demônio derrotado. Han coletou imagens da recente fase preliminar, e o personagem notável foi Helk, um herói humano. Ao ouvir isso, Verme entrou em pânico, se perguntando por que um humano foi autorizado a competir devido à regra de não discriminação, já que Helk havia declarado que odiava a humanidade e queria exterminá-la. Ele foi autorizado a participar. No entanto, Verme acreditava que isso era um ato e temia que, se não fizessem algo, todos estariam em perigo. Han não estava preocupado porque Helk havia assinado um contrato que impedia os competidores de machucar alguém fora da competição e vice-versa. Verme estava preocupada que Helk quisesse usar o contrato para prejudicar todos os potenciais candidatos a Senhor Demônio, mas Helk lutou de forma justa e respeitou seus oponentes. Verme ainda acreditava que ninguém aceitaria um humano como Senhor Demônio, mas todos que assistiram à competição o reconheceram. Verme achou que todos eram muito ignorantes, perdendo para humanos repetidamente, e ficou tão furiosa que explodiu o castelo. Agora, ela não tinha como eliminar Helk, pois ele havia alcançado o nível 99. Enquanto os 4 reis celestiais, como ela, não tinham nem superado o nível 80, ela estava sem ideias, incapaz de pensar em uma solução. Então, Han sugeriu forçar Helk a jogar um jogo de construir torres de cartas, mas trapaceando ao dar a ele cartas escorregadias. Vermi não tinha certeza se esse método funcionaria, então Han prometeu encontrar qualquer forma possível. No dia seguinte, a equipe subordinada de Verme do Departamento de Inteligência foi reunir informações sobre o herói, Helk. Enquanto isso, Verme foi assistir à competição de construção de torres de cartas, conforme discutido anteriormente. Essa competição tinha apenas 10 vagas para avançar, então aqueles sem talento nessa área estavam sem sorte. Helk lutou e não conseguiu construir nada, então Verme achou que ele certamente perderia. No entanto, depois de um tempo, Helk bateu palmas uma vez e produziu uma forte rajada de vento, derrubando as torres dos outros e rapidamente construindo a sua. Todos acharam que Helk havia quebrado as regras ao obstruir os outros. Mas antes que Verme pudesse anunciar isso, um jovem chamado Ken se levantou e argumentou que a competição não era apenas sobre construir torres de cartas, mas também sobre defender a própria torre. A interpretação desse jovem era tão elaborada que até Verme não havia pensado nisso. Todos acharam convincente e abriram suas mentes, mas uma garota chamada Hyuga percebeu a mentira de Ken. Assim, de um concurso de empilhamento de cartas, todos decidiram transformá-lo em uma luta para destruir as torres de cartas uns dos outros. Vermi achou que Helk havia encenado isso intencionalmente para fazer os competidores lutarem entre si, mas Han a aconselhou a não exagerar na interpretação. Enquanto isso, Ista havia contatado sua irmã Ista por telepatia e informou que havia encontrado algumas informações sobre Helk. De volta à competição, Verme organizou mais concursos, como xadrez, que Helk ganhou, e escultura, que Helk também venceu. Para o próximo concurso de culinária, ela decidiu ser a juíza para criticar o prato de Helk, mas Helk fez um sorvete extremamente grande e saboroso que ela não conseguiu criticar. Helk realmente declarou que a raça demoníaca era muito interessante. Verme saiu frustrada e viu cartazes de vários candidatos que percebeu que não haviam aparecido. Informaram que esses candidatos haviam sido derrotados por Helk. À noite, enquanto Verme tentava pensar em uma forma de eliminar a ameaça chamada Helk, Ista de repente veio relatar as informações que havia encontrado. Helk era um desastre para a humanidade. Ele havia matado seu próprio irmão mais novo, e também era o herói que havia derrotado o ex-senhor demônio. Vermi ficou chocada, se perguntando se Helk não era um herói. Na verdade,
Essa era uma era que havia produzido dois heróis, e Helk estava agora mostrando ao jovem Ken uma foto de seu irmão mais novo. Helk ainda pensava em seu irmão, enquanto Verme logo depois soube que Astey havia ido a 3 cidades e não encontrou uma única pessoa. Ao mesmo tempo, Han também entrou correndo para relatar que outro castelo de Senhor Demônio havia caído. Ela não sabia como os humanos conseguiram derrotá-lo, mas Han informou que os atacantes eram um batalhão alado. Graças ao comandante que se sacrificou para permitir que os soldados e civis demoníacos escapassem, todos conseguiram sobreviver. Vermi sabia que esse castelo logo seria alvo, então ela se preparou rapidamente. Logo depois, aconteceu uma corrida de cavalos. Han preparou um cavalo muito deprimido para Helk. Quando todos os competidores entraram no campo, o cavalo de Helk parecia mais um gato. Verme estava preocupada que o público percebesse que estavam claramente fazendo truques, mas todos acharam que era porque Helk era tão grande que o cavalo parecia menor, fazendo Verme questionar se a inteligência do público ainda poderia ser salva. Mas logo a corrida começou. Todos achavam que Helk estava além de Helk. Ken pensou que Helk teve azar em pegar um cavalo tão ruim, enquanto Hugin sabia que era uma armadilha do organizador. Vermi sabia que Helk estava acabado, então foi com Han assistir os competidores à frente. Helk então ouviu o gato assustado com o tiro de partida. Mas agora que ele se acalmou, Helk o incentivou, dizendo que superariam os outros competidores. Enquanto isso, Hyuga e Ken estavam na liderança, competindo entre si. Han prometeu que ambos seriam os mais adequados para a posição de Lorde Demônio, mas não era só isso, pois Helk já havia corrido com o gato. Isso não violava as regras, então Verme disse a Han para armar mais armadilhas. No entanto, todos os obstáculos foram destruídos por Helk. Apenas a ponte suspensa parecia promissora, então Han mandou colocar óleo e armar explosivos. Mas a equipe incompetente escorregou no óleo e explodiu a ponte. Han ainda achava que sem a ponte, a ajuda não conseguiria atravessar, mas ele abraçou o gato e pulou, correndo em frente. Ele estava prestes a ultrapassar Ken e Hyuga. Logo passou por ambos, e Ken decidiu pular e correr descalço como ele. Ele rapidamente alcançou Helk e terminou logo atrás dele. Ken achou que realmente correu rápido, mas Helk disse que se Ken tivesse corrido sério desde o começo, já teria perdido. Helk então ficou mais amigável com Ken, enquanto Verme não podia estar mais frustrada. Mas antes que ela pudesse explodir, Ista veio reportar que suas informações trouxeram notícias. A situação no castelo do Lorde Demônio conquistado era que restavam apenas mais de 100 soldados alados, e um que parecia ser o comandante deles. Um dos 4 reis celestiais, Azura, havia chegado. Ele estava ferido, mas ainda veio dar a Verme uma estratégia. Era sobre a competição final que se aproximava. Ele queria estabelecer a tarefa de recapturar o castelo do Lorde Demônio. Quem eliminasse mais inimigos e fizesse a maior contribuição se tornaria o Lorde Demônio. O objetivo era lidar com aqueles soldados alados e ver se Helk pretendia ajudar a raça demoníaca ou não. Se preocupado com Helk se voltando contra os outros competidores, ele tinha este anel de pacto que impedia os competidores de se atacarem. Mas para ter certeza, Verme decidiu ir junto para supervisionar pessoalmente. Se Helk pretendesse traí-los, ela arriscaria sua vida para detê-lo. Azura não queria que Verme carregasse essa responsabilidade, mas ela já havia decidido, e também porque Azura estava seriamente ferido e precisava descansar. No dia do evento, Verme notou que todos os 4 finalistas pareciam animados com a batalha, exceto Ken. Verme se revelou, mas com um nome falso. Helk e Hyuga a acharam familiar e lembraram que ela era a juíza da rodada de culinária anterior. Stelle agora respirava o ar fresco do mundo humano e estava frustrada com o ar tóxico do mundo demoníaco. Ela decidiu completar a investigação logo para melhorar o mundo demoníaco. Enquanto isso, o grupo de Verme ainda estava a caminho daquele castelo. No caminho, tiveram que enfrentar monstros nascidos de toxinas. Hyuga teve a chance de se alongar, mas os números ainda eram grandes. Então, o tio que estava junto disse que reuniria os monstros para eliminá-los de uma vez. O tio só precisava comer feijão para criar uma barreira. Mas depois de comer os feijões, levaria 30 minutos para completar a barreira.
Vermi ficou tão irritada que explodiu, e lidou com todos de uma vez. Hyuga então percebeu quem ela era. Quando chegaram à base de descanso, Helk passeou antes de cozinhar, enquanto Hyuga informou Ken que o supervisor que os acompanhava era um dos 4 reis celestiais. No entanto, Hyuga sabia que o propósito de Vermi era monitorar Helk. Ken não acreditou muito, e achou Helk muito bom. Vermi ouviu e proibiu os dois de falarem bobagens na frente de Helk, pedindo que a considerassem apenas como a supervisora. Enquanto isso, no castelo, Azura soube que o grupo de Vermi ainda estava progredindo bem, mas logo entraria em um túnel cheio de monstros. Ista queria enviar reforços, mas Azura achou que isso só atrapalharia mais Vermi. Além disso, não podiam descartar a possibilidade dos alados virem para cá, então ainda precisavam manter forças aqui para a defesa. Apesar de dizer isso, Azura ainda estava preocupada com Vermi. Naquele momento, todo o grupo havia entrado no túnel. Ken continuamente apresentava ajuda para os tipos de monstros lá dentro. As constantes travessuras do grupo deixaram Vermi e Hyuga bastante cansados. De repente, um monstro extremamente poderoso apareceu. Era um monstro do Novo Mundo, atacando tanto demônios quanto humanos indiscriminadamente e ficando mais forte após cada batalha. Helk então se adiantou para lutar. Ele avançou e deu um chute, fazendo o monstro recuar. E quando ele sacou sua espada, foi quase só para mostrar, pois não precisava dela. Eles conseguiram passar, mas Vermi queria ter certeza. Então usou magia para queimar o corpo do monstro, antes de seguir em frente. O grupo então saiu do túnel, e Vermi se encontrou com um agente de inteligência. Essa pessoa abriu uma passagem secreta para que todo o grupo entrasse no castelo. Vermi afirmou diretamente que quem eliminasse o comandante inimigo venceria, mas não deveriam se esforçar tanto a ponto de perder a vida desnecessariamente. Hyuga ainda mirava a posição mais alta e estava extremamente cauteloso com os outros 3. Todos pareciam despreocupados, mas quem sabia se estavam mais ansiosos para vencer do que ela. Ken, no entanto, queria ajudar Helk a se tornar o Senhor Demônio, enquanto o tio só queria vingança pelo general que havia caído naquele castelo. Helk estava realmente despreocupado. Enquanto Vermi lembrava de sua conversa com Azura, que ele estava ferido assim por ter armado uma armadilha para Helk no antigo castelo do Senhor Demônio. Mas não foi porque Helk o atacou. Ele caiu em sua própria armadilha. Por isso acabou assim. Ele também foi quem apresentou Helk a este torneio. Embora ele tenha caído em sua própria armadilha, se Helk tivesse lutado seriamente com ele naquela época, provavelmente já teria ascendido ao céu. O grupo agora realmente havia se infiltrado no castelo do Senhor Demônio conquistado. Vermi queria que o grupo elaborasse uma estratégia, mas todos apenas a irritaram, fazendo-a gritar e alertar os soldados. Eles então se levantaram para lutar, e Hugo foi o primeiro a avançar, mirando no comandante. Todos os outros também correram, e Helk entrou na batalha. Mas assim que Hyuga foi alvo do comandante, ele imediatamente correu e cortou um dos braços dela. O tio também estava lutando nesse momento, mas apenas bloqueando ataques, pois não conseguia contra-atacar. O comandante estava prestes a acabar com Hyuga quando Helk veio para detê-lo. Helk o reconheceu como um conhecido e também tirou o capacete. Ele era Ed, um velho conhecido de Helk. Ele explicou que essa forma era o resultado do despertar dos humanos, mas o processo de despertar assim era muito doloroso e miserável. No entanto, em troca, os humanos ganhariam poder semelhante ao dos heróis, e quanto maior a taxa de despertar, maior o poder. Mas a maioria que não suportava o poder da ascensão perdia a sanidade. Logo depois, um grupo de soldados alados voou para ajudá-lo a exterminar a raça demoníaca. Enquanto falava sobre como ficou mais forte e iria erradicar os demônios, foi cortado por Hyuga, perdendo uma asa. Ele não entendia por que ela ainda tinha 2 braços, e ela explicou que sua raça tinha habilidades regenerativas, quase imortais. Ela também percebeu que aquele grupo parecia muito fraco. Um tentou atacar Vermi de surpresa, mas foi imediatamente incinerado por ela. De fato, eles pareciam ter o poder de heróis, mas ainda eram pateticamente fracos. Hyuga havia perdido intencionalmente um braço para deixar o comandante descuidado. Ela não apressou para acabar com sua vida, mas queria ver o que Helk faria.
Hugo arrancou outra de suas asas e ainda zombou dele por ser fraco demais. Nesse ponto, Verme percebeu que a chance de coexistir com os humanos estava quase perdida. Assim, a única forma de a raça demoníaca escapar da extinção era erradicar os humanos. Justo quando Hugo estava prestes a acabar com Ed, Helk interveio, mas não porque ele era um inimigo, e sim por outro motivo. De repente, Ed foi executado por um dos soldados alados. Ele percebeu que Helk havia visto algo, então Helk pediu para todos saírem, mas o castelo desabou de repente. O grupo de Verme então caiu na parte mais profunda do castelo, mas Helk não estava em lugar nenhum. O grupo notou uma barreira de toxinas do castelo próxima, e acima havia uma barreira de teletransporte criada pelos soldados alados. Se tivesse sucesso, traria toda a humanidade aqui para invadir o mundo demoníaco. Mas, como parecia ter falhado, os puxaria para um lugar desconhecido. O tio Careca então mostrou sua utilidade criando uma barreira para impedir temporariamente que fossem sugados. Mas essa barreira só aguentaria por um tempo. Verme decidiu sair e destruir a pedra que alimentava o portal de teletransporte. Ela lançou um ataque que rachou temporariamente a pedra. Quando estava prestes a lançar um ataque mais forte, algo atingiu sua cabeça e ela foi sugada. Help pulou e correu para agarrar Verme, mas ela já havia conseguido lançar um ataque para destruir a pedra. No entanto, o portal não fechou a tempo, então Help a agarrou, e como resultado, ambos foram sugados para o portal. Quando acordou, Verme se viu teletransportada para uma ilha e Helk não estava em lugar nenhum. Um dia antes de Verme partir, ela discutiu com Azura sobre cortar seu cabelo longo. Azura não concordou, mas Verme já havia decidido. Então lutaram para decidir e Azura foi derrotada. Ista não suportou cortar o cabelo, mas Verme pensou que enquanto estivesse viva, o cabelo cresceria de novo. Então não se importou. Azura então acordou e correu para encontrá-la, chocada ao ver que Verme havia cortado o cabelo. A notícia da situação de Verme rapidamente chegou ao palácio. Ista tentou manter a calma, mas Azura estava tão chocada que chegou a espumar pela boca. Enquanto isso, Verme percebeu que à sua frente estava o mar, e a sensação de respirar em um ambiente quase livre de toxinas era algo que não experimentava há muito tempo. Ela então foi procurar comida e tentou encontrar um caminho de volta para o castelo, mas ouviu o som de um martelo, então foi verificar e viu Helk construindo uma casa. Ela não entendia por que Helk estava construindo uma casa, se perguntando se ele planejava viver ali permanentemente. De repente, um pássaro apareceu atrás dela. Ele podia falar e fez Helk descobrir Verme. Ela se assustou, pensando que Helk aproveitaria a oportunidade para lidar com ela, mas ele não fez nada. Ele explicou que estava construindo a casa para que não precisassem dormir ao relento. Como não podiam voltar ao palácio imediatamente, poderiam ficar ali temporariamente e pensar em um jeito de voltar. Mas Verme pensou que se mantivesse Helk naquela ilha isolada, ele não seria mais uma ameaça para a raça demoníaca. Então começou a chover, e Helk e o pássaro correram para dentro da casa. Mas Verme não o seguiu, então ele teve que sair correndo e carregá-la. Assim que ela entrou na casa, Helk a tranquilizou dizendo que poderiam usar a madeira para construir um barco e voltar. Ela concordou, mas percebeu que precisava mantê-lo ali para sempre. Então, reconsiderou por um momento. Por que Helk arriscou a vida para salvá-la e acabou aqui também? Se ele realmente os via como inimigos, poderia tê-la abandonado, ou quando chegaram aqui, teve várias oportunidades de assassiná-la. Ela começou a pensar que Helk realmente queria ajudar a raça demoníaca. Azura agora estava calmo para considerar a situação. De fato, se os humanos evoluíssem completamente para heróis, a raça demoníaca estaria condenada. Então, a prioridade agora era salvar Verme. Mas Han achou que deveriam atacar os humanos, ao que Azura disse que não estava a fim de lutar enquanto Verme estava em perigo. Então, Verme era a prioridade. Mas agora, onde encontrar uma equipe de busca? Azura disse que tinha um feitiço de localização. Ele desenvolveu esse feitiço durante suas aventuras. Mas para lançar o feitiço, ele precisava de uma parte da pessoa a ser encontrada. Assim, o cabelo de Verme se tornou útil. Mas Azura não tinha o cabelo de Verme porque, quando ela cortou, ele pediu um pouco e foi incinerado. No entanto, Ista tinha um pouco,
Então ela deu a Azura para usar. Ele colocou o cabelo de verme em uma estátua de madeira e lançou um feitiço para fazê-la se mover em um mapa. Surpreendentemente, saiu do mapa, deixando todos confusos. Neste momento, esta recebeu notícias e entendeu quem eram as pessoas aladas que a mulher estava vendo. Apesar do perigo imediato, esta ainda tentava reunir o máximo de informações possível. Enquanto isso, Vermi estava sentada pescando e pensando nas ações de Helk. Por que ele impediu Hyuga de matar o comandante? E agora ele até a salvou. Poderia ser que Helk a visse como ainda valiosa para explorar? Se sim, ela se preocupava que, se confrontasse Helk agora, a derrota seria certa, e toda a esperança restante teria que ser colocada em Azura. Mas ela não confiava em Azura nem um pouco, então preferia tentar conquistar Helk aqui. Perdida em pensamentos, o pássaro teve que lembrá-la de que um peixe estava mordendo para que ela pudesse puxá-lo. Mas, devido à inexperiência, ela deixou a linha quebrar. Helk mergulhou para pegar o peixe, mas voltou abraçando uma criatura que, segundo o pássaro, era venenosa e incomível. Naquela noite, ambos foram para casa dormir, e na manhã seguinte, Vermi acordou e viu que a armadilha que havia montado estava intocada. De repente, alguém bateu na porta, e quando ela abriu, havia um porquinho como Naná. Esse trouxe comida para ela, mas já tinha comido a maior parte, então ela deixou que comesse o resto e perguntou quem havia mandado trazer comida para ela. Ele disse que o chefe da aldeia havia instruído. Ela quis ver a aldeia dele, então ele a levou até lá. Não parecia muito uma aldeia, apenas algumas casas próximas, e só moradores como esses viviam na ilha. Eles de repente ficaram com medo de estranhos como Vermi. E o pássaro de repente voou para avisá-la que Helk estava planejando fazer um barco. Preocupada que Helk tivesse encontrado um jeito de voltar, ela correu para o mar e o encontrou, segurando um machado e emitindo um feixe de luz. Ela descobriu uma ruína antiga no mar, e o pássaro não sabia nada sobre isso. Helk terminou de fazer o barco, mas parecia mais uma jangada. De repente, alguém dizendo ser o chefe da vila veio conhecer Helk e Vermi. Ambos tiveram que segui-lo e Helk parecia cauteloso, fazendo Vermi se perguntar quão perigoso era aquele velho. Logo, foram cercados por muitas pessoas vestindo roupas pretas, mas logo depois, todos os moradores da ilha tiraram suas capas, querendo surpreender Vermi. Todos deram as boas-vindas aos dois visitantes. Helk já sabia, e também estava envolvido nesse plano, mas isso não surpreendeu muito Vermi. O grupo então organizou uma festa, e o chefe da vila ficou feliz que os dois trouxeram uma nova energia para a ilha. Vermi agradeceu pelo lugar para dormir e pela roupa de dormir que Helk havia pegado emprestado. Quanto à direção de volta ao continente, o chefe não sabia, pois nunca havia pensado em sair da ilha, mas acreditava que a bruxa saberia. A bruxa estava pesquisando na outra ilha, e como as crianças aqui frequentemente a incomodavam, ela havia colocado uma barreira para pesquisa e paz. Em 2 dias, ela desceria da montanha para que pudessem perguntar sobre a direção ao continente. Vermi então brincou com os moradores da ilha, de jogos divertidos à pesca. Eventualmente, ela achou isso irritante porque não conseguia recusar e precisava de privacidade. Helk achava que a maioria das pessoas que conhecia eram boas. Então, ela avisou Helk sobre pessoas ruins no mundo e que não eram poucas nessa raça demoníaca também. Helk ficou triste ao ouvir isso, mas não queria dizer palavras duras, apenas alertá-lo. Mas ele a entendeu e lhe serviu uma tigela de sopa. Vermi agora perguntou por que ele a salvou, e ele revelou que era grato a ela por aceitá-lo no exército demoníaco. Naquele momento, ele achou que seria rejeitado por ser humano, mas ainda assim foi aceito. Agora se sentia bastante solitário, pois seus antigos companheiros se tornaram inimigos. Vermi perguntou sobre aquele comandante alado, e ele disse que eram tão próximos quanto irmãos e mataram monstros juntos por muitos anos. Enquanto conversavam, escureceu. Então Helk quis voltar para seu quarto. Vermi perguntou se ele estava pronto para apontar sua espada contra os próprios semelhantes, e ele tinha certeza de que era isso que precisava fazer, pois aqueles guerreiros alados não eram mais humanos. Eram apenas criaturas que obedeciam às ordens do rei. Então, como humano, ele faria de tudo para impedir que os humanos levassem todas as outras espécies à extinção. Nesse meio tempo,
Hyuga e Ken ainda atraíam monstros para eliminá-los, querendo evitar que muitos aparecessem durante a reconstrução. No entanto, neste momento, outro grupo de guerreiros alados chegou. Esses três pareciam bastante fortes. Eles viram que Ed parecia ter perecido, e suspeitaram que isso se devia a subestimar uma oponente feminina. Hyuga avançou para o combate e conseguiu passar pelo portador da espada para atacar o arqueiro atrás. Mas ela também tinha uma espada para bloquear, e o mago próximo não hesitou em mirar em seu próprio aliado para atacar Hyuga, forçando-a a recuar. Além disso, não havia apenas três, mas muitos mais acima. Hyuga decidiu ganhar tempo para Ken escapar, já que não podia ajudar muito ficando ali. Então, tentou usar sua velocidade para voltar e relatar a liderança. Mas nesse momento, Han e Ista chegaram para apoiar. Han levantou escudos para bloquear os ataques enquanto Ista assassinava qualquer um que avançasse. Ela queria que o grupo saísse porque tinham um plano. O grupo teve que seguir Ista e fugir, e o outro lado decidiu deixar uma pessoa para acabar com os demais. Eles perseguiram o grupo até o exterior, mas seus reforços eram apenas duas pessoas, a irmã mais nova Roman, que participou do torneio, e Azura. Mas Azura era um reforço melhor do que qualquer outro. Ele usava uma máscara por algum motivo desconhecido, mas todos sabiam que ele estava muito irritado naquele momento. Tanto o antigo senhor demoníaco quanto o general sacrificial o respeitavam até certo ponto. Ele usava uma máscara porque não queria que ninguém visse seu rosto irritado. Ele ainda deu aos humanos uma chance de recuar e continuar vivendo com eles, mas eles desprezaram a opinião de Azura e acreditaram que sua fala sobre humanos e demônios vivendo juntos era bobagem. Eles se recusaram a ouvir Azura e só seguiram seu rei, então decidiram atacar Azura. Ele também tinha súditos para proteger, então não se preocupou mais em persuadir. Ele criou uma massa de raízes e prendeu todos os soldados no ar. Eles não esperavam que ele fosse tão forte e achavam que ele era o líder da raça demoníaca. Mas não, ele era apenas um dos 4 reis celestiais. Segundo Han, Azura podia manipular árvores livremente no território demoníaco, mortas ou vivas. Se considerado, ele poderia ser o mais fraco entre os 4 reis celestiais. Mas se houvesse árvores no campo de batalha, ele não temeria ninguém. Ele não queria matá-los, e ainda deu uma chance de se render e voltar, mas eles recusaram. De repente, uma flecha voou em direção a eles, então Azura teve que bloqueá-la. Uma chuva de flechas foi disparada pelos soldados alados na parede acima. Han levantou escudos para proteger todos enquanto Azura tinha árvores como cobertura, mas as flechas não eram apenas direcionadas a eles, mas também aos capturados. Fuka viu que era como Ed antes, também morto pela lança de um aliado. Todos aceitaram suas mortes e acreditaram que haviam colhido algo. Embora tivessem despertado e ainda sofrido uma derrota esmagadora, reconheceram que a raça demoníaca era muito forte. Segundo o portador da espada, eles não temiam a morte e viam isso apenas como uma experiência de aprendizado para a próxima vez, pois poderiam renascer repetidamente. E não importava quão forte a raça demoníaca fosse, eles não poderiam resistir a ataques contínuos. Então morreram e se transformaram em luzes que voaram. De fato, aqueles guerreiros alados haviam sido ressuscitados de volta ao templo divino diante do rei humano. Os comandantes de antes também foram ressuscitados aqui, e Ista se esgueirou para reunir mais informações. O grupo de Azura agora estava sentado na barreira de Han para descansar, e Ista havia reportado de volta. Com as informações obtidas, a evolução dos humanos poderem ressuscitar era verdadeira, mas agora não deveriam entrar em pânico. Eles então determinaram as prioridades, com encontrar Verme no topo e Helk no final da lista. Os humanos não eram classificados como muito perigosos, já que Hyuga lutou contra eles e viu que não eram tão fortes assim. E mesmo que pudessem ressuscitar todos os dias, isso não era grande coisa, pois estavam acostumados a eliminar monstros diariamente. No entanto, se aqueles guerreiros pudessem se tornar mais fortes gradualmente, isso seria uma ameaça real. Mas Azura não estava muito preocupado, pois tinha uma maneira de anular essa habilidade de ressuscitar, já que nenhum ser vivo pode viver sem enfrentar a morte. Então, essa ressurreição era devido a um feitiço.
e eles só precisavam eliminar quem criou esse feitiço para resolver tudo. Em outras palavras, tinham que lidar com o rei dos humanos. Ele já havia enfrentado o herói com a habilidade de ressuscitar e aprendeu que o rei do herói era quem lançava o feitiço. Com as informações que Aster reportou, parecia que esse caso era semelhante. Era também mais ou menos como o contrato que ele fez para os candidatos na recente competição. Mas o contrato que os heróis fizeram com o rei poderia ser muito mais forte que o dele. Ista se perguntou por que o rei humano era tão poderoso. E Azura revelou que o rei também era um tipo de herói despertado, mas não do tipo de combate, e sim do tipo de suporte. Se olhassem para a força de Helk, poderiam entender que o rei não era menos poderoso que Helk. Han estava preocupado se poderiam derrotar aquele rei, mas agora tinham que tentar, mesmo que parecesse impossível. Azura agora pediu a todos para voltarem ao castelo em ruínas para se defender contra o ataque que se aproximava. Depois disso, treinariam um exército de elite para partir e recuperar o castelo do antigo senhor demoníaco que havia caído nas mãos humanas. A reconstrução do castelo então começou. Ken não gostava muito de guerra e perguntou ao homem careca por que as duas raças não podiam competir para decidir seu destino. Então ele perguntou a Ken se aceitaria ver sua própria espécie morrer só porque perderam uma competição, o que era obviamente inaceitável. Ista estava agora preocupada com sua irmã mais velha porque Asta a havia avisado para não ser imprudente, mas parecia que o aviso foi em vão. Hyuga disse a ela para não se preocupar, pois Asta havia treinado junto com ela antes. Então, ela tinha muita experiência em combate. Azura e Han foram até o portão fechado. Azura achou que poderia criar um pequeno portão para enviar itens e mensagens para Verme. Ele conseguiu abrir um pequeno portão e Han jogou itens por ele. Embora tivesse aberto só um pouco, a força de Azura estava tão esgotada que ele quase perdeu a consciência. Ele só podia esperar que Verme recebesse a mensagem. Do outro lado, o pássaro azul que passava pela praia encontrou os itens que Azura havia enviado. Enquanto isso, Verme tentava cozinhar algo tão delicioso quanto a comida de Helk. Ela ainda não conseguia, e quando Helk quis experimentar, ela não deixou porque ainda não estava satisfeita. O pássaro então trouxe lenha e Verme o apressou a colocar antes que o fogo apagasse. Assim, ele também jogou a mensagem de Azura na lareira. Verme percebeu que Helk carregava uma responsabilidade muito pesada. No começo, ela o achou muito suspeito, mas após ouvir sua história, sua visão sobre Helk mudou. Ela nunca tinha pensado em ter que apontar uma espada para camaradas como Helk agora tinha que fazer. De repente, o porquinho rosa correu e informou que a bruxa havia descido da montanha. Então Verme correu de volta e pediu para avisar Helk também. Quando chegou lá, ouviu que a bruxa havia voltado para a montanha. Ela se culpou por ter corrido mais devagar que uma tartaruga, mas Helk também havia retornado, e o porquinho se desculpou por ter adormecido no caminho. Mas o chefe da vila disse que havia contado à bruxa sobre os dois, então eles deveriam subir a montanha para encontrá-la, já que a bruxa havia removido a barreira. Ele pediu ao pássaro azul que os guiasse, e agora sabemos que esse pássaro é Duolingo. Brincadeira, é Piuí. Enquanto subiam a montanha, Piuí avisou os dois para não irritarem a bruxa. Verme não tinha certeza se a bruxa sabia o caminho de volta para o continente, mas não tinham escolha a não ser arriscar. Os três então viram a casa da bruxa e era estranhamente sombria. Mas quando chamaram na porta, outro pássaro azul saiu. Verme achou que essa era a verdadeira bruxa, mas a bruxa estava na verdade atrás dos três. Piuí a chamou de vovó, então ela o fez cócegas algumas vezes. A bruxa havia ouvido a história deles, então mostraria o caminho de volta para o continente. Eles precisavam ir para o noroeste para retornar ao continente de onde vieram. Verme percebeu que havia mais de um continente e se perguntou como a bruxa sabia de onde eles vinham. Mas deixando isso de lado, a bruxa disse que voltar para o continente seria muito difícil. Eles precisavam de suprimentos e um barco resistente para aguentar as tempestades no mar. Eles também precisavam de uma criatura que pudesse determinar a direção caso perdessem a visibilidade. E a criatura que ela mencionou era o cervo marinho do livro aqui. Quando perdessem a direção, deveriam soltá-lo no mar, e ele os ajudaria a saber qual caminho seguir.
Lembrando que Helk havia pegado essa criatura outro dia, Vermi pediu para ele procurá-la novamente. Ele se lembrou de tê-la visto no mar naquela manhã, então foi verificar. A bruxa havia dito a Vermi para ficar ali por uma noite. Vermi queria saber quem era realmente essa bruxa, e se ela também poderia ser do seu continente. A bruxa não queria revelar nada, apenas disse a Vermi para ter cuidado com Helk, pois ele era uma existência mais perigosa do que ela imaginava. Por enquanto, Helk seria seu aliado, mas por quanto tempo era incerto, já que o caminho de Helk estava agora cheio de escuridão, a esperança havia desaparecido, e ele não tinha outro objetivo a não ser exterminar humanos. No dia seguinte, eles partiram oficialmente para voltar ao continente. Os moradores da ilha vieram todos se despedir. A bruxa deu ao barco deles uma caixa mágica para impulsioná-lo, com a condição de que, se quebrasse, teriam que remar à mão. Ao partir, Vermi lembrou das palavras da bruxa de que não deveria se tornar uma chama que queima aliados, mas sim uma luz iluminando o caminho escuro de Helk. No entanto, ela acreditava que o resultado da batalha seria decidido apenas por Vermi. No caminho, Helk aproveitou para pescar, enquanto Vermi, verificando o barco, descobriu que Piuí também tinha vindo. Ele disse que queria explorar o mundo, mas Vermi insistiu em devolvê-lo à ilha por causa da jornada perigosa pela frente. No entanto, Piuí trouxe uma carta da bruxa, pedindo a Vermi que deixasse Piuí ir junto, pois ele estava acostumado ao perigo e poderia ajudar Vermi a ficar calma. A bruxa sugeriu que, se Vermi se sentisse estressada, deveria deitar na barriga de Piuí, o que seria muito relaxante. Helk também queria que Piuí ficasse, então Vermi teve que ceder. Logo encontraram um monstro marinho, forçando Vermi a ativar o dispositivo de propulsão para escapar rapidamente. Quando estavam bem longe, Vermi quis devolver Piuí novamente, mas Helk achou que já tinham ido longe demais para voltar, e disse que poderia proteger Piuí ele mesmo. Assim, o grupo continuou sua jornada, e alguns dias depois, entrou em um mar nebuloso. Helk soltou o cervo na água, que os puxou na direção oposta de onde estavam indo, ajudando o barco a encontrar o caminho certo para sair da névoa. Não muito depois, o grupo foi pego por uma tempestade e Vermi teve que lutar para sair de um redemoinho. O monstro marinho os encontrou novamente, e Helk viu isso como um desafio. Ele se lançou para socá-lo, mas o polvo não se abalou e agarrou Helk em vez disso. Ele teve que escapar, e Vermi queria usar magia para ajudá-lo. Mas se ela não fornecesse magia suficiente ao dispositivo de propulsão, o barco entraria no redemoinho. Helk disse a ela que ficaria bem, e que seguisse em frente. Ela então manobrou o barco para fora do redemoinho, enquanto Helk estava preso firmemente pelo polvo e puxado para baixo da água. Vermi não teve escolha a não ser seguir em frente. Na manhã seguinte, a tempestade havia passado e ela pôde ver o continente. Quando chegou à terra, ficou surpresa ao encontrar Helk já a esperando. Helk explicou que, quando o monstro o puxou para baixo, ele conseguiu escapar, nadar até a superfície e, ao ver a terra, veio aqui esperar por ela. Além disso, ele ainda tinha um objetivo a cumprir para não morrer de forma tão tola. Vermi pediu a Helk para não fazer mais coisas estúpidas e ele concordou. Vermi queria que ele a ajudasse a desempacotar, mas Piuí queria que ela descansasse primeiro. Então ela cedeu e depois desempacotou com Helk e soltou o cervo. Os três não tinham ido longe quando foram emboscados. Alguns membros do clã demônio apareceram para capturá-los. Vermi percebeu que poderiam ser pessoas tribais locais, então aceitou ser capturada, pois também precisava de um mapa da área. Essas pessoas pareciam decentes, então ninguém quis resistir, e se deixaram levar. Esses três os levaram para seu país, que estava em estado de pobreza e miséria. Pelo que ouviram, essa era a tribo Alihu, atualmente sendo invadida e explorada pela tribo Tutman. A tribo Tutman tinha apenas 50 pessoas e nenhum líder, mas desde que um rei assumiu, eles se tornaram mais fortes e começaram a invadir outros lugares. O povo estava amaldiçoado e não conseguia resistir. Eles tinham que capturar pessoas assim como tributo para os Tutman para evitar que torturassem seus compatriotas. A princesa de Elihu apareceu e acreditava que capturar pessoas e se submeter aos Tutman era errado. Então, ela ordenou que os 3 soldados libertassem o grupo de Vermi.
Mas nesse momento os Tutman chegaram. A princesa disse ao grupo de verme para se esconder temporariamente. Os três então viram a cena do rei Tutman torturando a princesa e decidiram que estavam cansados de conquistar outras tribos e que a partir de agora só matariam e destruiriam países que estivessem em seu caminho. Ele deu à princesa uma escolha: ou forçava seu povo a lutar por ele, ou ele aniquilaria todos. Ela queria recusar, porque seu povo não podia mais lutar, mas ele não se importou, forçando ajuda a intervir. Ele então deu um tapa em um soldado Tutman, fazendo-o voar, enquanto Verme usou magia para manter os soldados Tutman afastados do povo Ilihu. Ela queria ajuda para lidar com as coisas livremente enquanto protegeria o povo. O rei então enviou seus soldados para atacar, mas a ajuda os derrubou, tentando usar força suficiente para não matar ninguém. Vendo que seus soldados eram inúteis, o rei se lançou ele mesmo, infundindo magia em seu punho e desferindo um soco que criou uma nuvem de fumaça. Ele achou que Helk estava acabado e se aproximou de Verme, dizendo que ela era corajosa por desafiá-lo e perguntando de qual tribo ou país ela era para que pudesse destruí-lo. Mas ela disse que ele deveria derrotar Helk primeiro, antes de lutar com ela. Mas ele era o delirante, pois Helk ainda estava de pé atrás dele. Helk disse que aquele soco parecia um arranhão, e que até 100 daqueles não o feririam. O rei então socou Helk repetidamente, mas, quando a fumaça se dissipou, ele ainda estava de pé. Helk decidiu mostrar a ele como era um soco de verdade, e, com um único uppercut, o mandou voando a uma longa distância. Ele ajustou sua força para manter o rei consciente após aquele golpe. Queria que o rei levantasse a maldição que havia colocado sobre o povo Ilihu e deixasse aquele lugar, mas o rei ficou furioso e perdeu o controle. Sua mão cresceu e ele atingiu Helk, empurrando-o para trás. Seu corpo então inchou e ele prometeu destruir Helk. Sua força agora cresceu de forma anormal. Verme usou uma técnica para cortar um de seus braços, mas ele conseguiu regenerá-lo. Helk sabia que aquele cara não tinha mais salvação, então liberou sua intenção de matar para destruí-lo. Verme sentiu a intenção de matar e ficou inquieta. Helk só precisava de um soco para fazer o braço do rei cair e não conseguir se regenerar. Vermi percebeu que ele estava começando a desmoronar e percebeu que havia trocado sua força vital por poder em pouco tempo, e isso parecia ser seu limite. Ele então se desintegrou e desapareceu. Os soldados Tutman então se levantaram e Verme achou que iriam vingar seu rei, mas agradeceram a ambos em vez disso. Parecia que eles também tinham medo do rei, mas não se atreviam a se rebelar. De repente, havia uma luz vindo do povo Ilihu, então ambos foram verificar. Piuí informou que o povo começou a brilhar de repente, e agora haviam se transformado de volta em sua forma original, cidadãos fofos e gentis, em vez das formas feias que tinham antes. A princesa se curvou para agradecer a ambos e queria saber seus nomes para registrar nos livros de história de Ilihu. Piuí falou em nome deles, e naquela noite, toda a cidade fez uma celebração. Na manhã seguinte, Verme trouxe um mapa para ir para o oeste, pois o mapa aqui não se estendia até seu império. Então, talvez as duas grandes cidades a oeste tivessem um mapa que levasse ao império. Ela então perguntou onde estava a ajuda, e ele estava acenando adeus ao povo Ilihu, esperando que conseguissem restaurar seu país. Não muito depois de partir, Verme ouviu de um vendedor que as duas grandes cidades para onde estava indo haviam sido destruídas em uma guerra. Para mais detalhes, deveriam ir à pequena cidade próxima para perguntar. Os três então foram à cidade tentar, e parecia estar cheia de vendedores. Nas proximidades havia uma garota cantando nas ruas, e Verme achou que ela parecia uma refugiada daquelas duas cidades. Ela então viu uma loja de mapas, e eles tinham um mapa do Império. O proprietário da loja, vendo que Verme realmente precisava, tentou cobrar mais caro. Como ela não tinha dinheiro deste lugar, pediu ao proprietário para guardar o mapa e não vendê-lo a mais ninguém. Ela então foi trocar dinheiro e até usou os minerais dados pela princesa Ilihu, mas só conseguiu trocar por metade do valor necessário. De repente, havia um concurso de culinária nas proximidades, com um prêmio suficiente para comprar o mapa. Então Verme acreditou nas habilidades culinárias de Helk para ganhar o prêmio, mas ele estava preocupado se suas habilidades agradariam ao gosto do povo local. No entanto,
Verme ainda o arrastou para se inscrever, e então notou que esse concurso tinha muitos participantes de destaque, todos bem conhecidos no mundo culinário. Como muitos concorrentes proeminentes estavam competindo, Helk mal foi notado. O desafio desta vez era Hot Pot. Vermi entrou na cozinha para ajudar Helk. Um concorrente estava fazendo massa de pizza para um concurso de Hot Pot, enquanto o outro, com dentes de coelho, chamou a atenção das pessoas ao planejar fazer um prato que muito poucos haviam conseguido fazer. Mas então todos viram Helk parado e acharam que ele estava em choque. No entanto, ele estava realmente cortando vegetais a uma velocidade incrível, com grandes pedaços voando para a panela. Quando estava quase terminado, Verme provou o caldo e exclamou que estava incrivelmente delicioso. Todos ficaram surpresos ao saber que havia um mestre escondido. Vermi informou que Helk era o melhor competidor da competição culinária para escolher o novo rei demônio. O garoto de dentes grandes o viu como um forte oponente e ficou mais animado. Enquanto isso, a cantora de rua encontrou acidentalmente Pee-wee, que estava perdido. Ela perguntou para onde ele precisava ir para poder guiá-lo. Naquele momento, o concurso estava chegando ao fim, aguardando as notas dos jurados. Verme viu que todos eram formidáveis, então ficou um pouco preocupada. Os jurados então deram as notas. O prato de um competidor estava muito apimentado, mas aceitável. Um fez pizza, que estava fora do tema, mas ainda saborosa. O prato do jovem de dentes grandes era muito difícil, e não teve sucesso total, mas ainda estava bom. E para o prato de Helk, não havia nada a dizer. Excelente. 10 pontos. Perfeito. Sobrenatural. Então Helk ganhou a competição. O jovem de dentes grandes perdeu toda a motivação, mas Helk veio encorajá-lo. Ele deu a Helk seu livro de receitas, dizendo que faria um novo. Vermi só então percebeu que Pee-wee estava perdido, mas ele voltou e ficou chocado ao ouvir que o concurso havia acabado. Os três então foram até o dono da loja e compraram o mapa. Eles sabiam mais ou menos o caminho, mas o dono aconselhou a não passar pela área das 2 cidades destruídas. A cantora de rua disse que aquele lugar era perigoso por causa de um herói sombrio. Segundo ela, essa pessoa vagava pela área dos 2 países destruídos, e se alguém entrasse lá e o encontrasse, seria difícil voltar. Então o conselho era fazer um desvio. Mas Verme apenas agradeceu pelo aviso, dizendo que estava com pressa e não podia fazer um desvio. O dono ainda queria aconselhar os 2 a não arriscarem suas vidas. Os 2 então saíram, chamando Pee-wee para seguir. A garota chamou Pee-wee de volta para dizer algo antes de deixar o grupo ir. Os 3 logo chegaram às ruínas dos 2 países caídos. Vendo aquelas grandes ruínas, era claro o quão populoso aquele lugar já foi. E com certeza muitas vidas foram perdidas. De repente, uma rajada de vento veio, e Verme viu o herói sombrio aparecer. Assim que virou a cabeça, ele já havia se aproximado, forçando-a a socá-lo para longe. Ela não entendia como ele podia ser tão rápido e sentia-se incomodada com a aura que ele emitia. Era semelhante à aura que ela sentiu do Rei Tutman antes. Ela então levou Pee-wee para longe primeiro, deixando Helk para lutar. Ele foi abordado pelo outro e levou um corte na bochecha. Ele então teve que lutar sozinho, e Verme sabia que precisava voltar logo para apoiar Helk. Ele quebrou com sucesso a espada do outro, mas antes que pudesse se alegrar, a espada se regenerou. Verme havia colocado Pee-wee em um lugar seguro e voltou rapidamente para Helk. Ela voltou e lançou uma enorme bola de fogo no herói sombrio, mas ele não se abalou. Então Helk deu outro soco por trás para afastá-lo, mas ele desapareceu logo em seguida e se aproximou para cortar Helk novamente. Vermi não entendia, e tentava encontrar uma estratégia, enquanto Helk continuava lutando, e suspeitava que aquela pessoa estava sendo controlada por alguém. Então tentou chamar Helk para fugir. Mas ele não estava ouvindo e continuava socando o herói. Pee-wee apareceu de repente e cantou algumas linhas, fazendo com que o herói não ficasse tão enfurecido como antes. Helk voltou para Verme e se desculpou por não ter ouvido seu chamado antes, pois estava um pouco em pânico. Pee-wee disse que a canção de antes foi ensinada pela garota, que instruiu a cantá-la se encontrassem o herói sombrio. Ela perguntou sobre o ferimento de Helk, mas ele se flexionou e se recuperou imediatamente. O herói agora estava se afastando lentamente e Helk suspeitava que havia algo estranho nele. Então pediu para Verme acompanhar.
Os três então seguiram o herói até um templo. Não tinham certeza se havia armadilhas lá dentro, então permaneceram cautelosos. O herói agora estava sentado em um lugar e disse que a guerra causou muitas coisas. No começo, ninguém gostava da guerra, até que suas famílias, amigos e entes queridos fossem mortos. A partir daí, os dois países começaram a se odiar, e uma maldição sombria foi usada, transformando os soldados de ambos os lados em monstros horríveis. Os monstros de ambos os países se massacraram, trazendo a guerra ao fim. No entanto, os monstros restantes perderam a razão, forçando humanos e heróis a recorrer a poderes sombrios para lutar contra eles. Ele tentou salvar o máximo de pessoas possível, mas agora sucumbiu ao poder sombrio. Seu corpo está começando a se desintegrar, e ele pede desculpas por atacá-los enquanto estava semiconsciente. Ele nota algo sobre Helk e diz que ele tem uma arma bem legal. Ele joga sua espada para Helk, acreditando que isso o ajudará em algum momento. Ele quer que Helk não siga seus passos e então pede para ouvir a canção de antes novamente. Mas a cantora errante chegou e se reuniu com o herói. Ela é a garotinha que ele salvou antes. Naquele momento, mesmo tendo perdido a consciência, ele ainda encontrou uma maneira de salvar as pessoas, fazendo a garota respeitá-lo muito. Helk quer deixar o momento para o casal, então chama Pee-wee e Verme para irem à frente. Os três então vão procurar um lugar para descansar à noite. Pee-wee convida ambos para uma corrida nessas paredes em ruínas. Verme recusa, mas Helk participa, então ela não quer ficar para trás e acaba correndo também. Ela ainda perde para Helk, e quando olha para trás, Pee-wee não conseguiu pular a parede, então ele voou. Verme diz a Pee-wee para não ir em frente sem olhar o caminho, porque logo depois, Pee-wee acaba na boca de um monstro. Nos dias seguintes, o exército humano ataca continuamente o castelo defendido pelo exército de Azura, e Ed ainda está amargo e constantemente mira em Hyuga, mas perde todas as 6 vezes que ataca. A defesa do exército demoníaco é extremamente sólida, então as baixas são quase zero. Além disso, eles estão acostumados com isso, então todos estão extremamente animados para o próximo ataque após repelir o exército humano. No entanto, se o exército humano realmente evoluir, a história será diferente. Han informa a Azura que a estratégia de capturar em vez de matar está sendo gradualmente descoberta e pode em breve não ser mais aplicável. Mas Ista vem anunciar que os níveis dos humanos após essas batalhas recentes estão aumentando gradualmente, mas o mais alto é apenas 32. Enquanto isso, do lado do exército demoníaco, líderes como Hyuga aumentaram para 52. Portanto, pode-se dizer que a batalha recente não apenas elevou os heróis, mas também os candidatos a rei demoníaco. Azura é então aconselhado a descansar porque ele se sobrecarregou nos últimos dias com o feitiço de detecção. Han o lembrou várias vezes, mas ele teimosamente usa esse feitiço todos os dias. Azura usa o feitiço de detecção mais uma vez, e, felizmente, desta vez a localização de Verme aparece no mapa. Então ele rapidamente pede a alguém para trazer o mapa aqui. Do lado humano, os comandantes agora estão se reunindo. Ou melhor, todos estão gritando para discutir. O cara de cabelo loiro e espada se entedia e sai, mas de repente sente um intruso e voa para procurar. No entanto, este consegue escapar a tempo, então ele acha que pode estar pensando demais. Asti percebe que eles se tornaram mais sensíveis, então ela deve ser mais cuidadosa ao se esconder. Enquanto isso, Azura preparou uma equipe de busca. Eles ainda estão preocupados com Helk, mas Azura acredita que se Vermi ainda está com Helk, isso mostra que ela confia um pouco nele, então eles podem apenas confiar na decisão e julgamento de Vermi. Durante esse tempo, o grupo de Verme encontra um monstro no deserto. Verme tem que espantar o monstro sozinha, em vez de deixar Helk lidar com isso. O grupo então decide acampar em uma rocha para esperar o amanhecer. Desde o último incidente, Verme fica preocupada sempre que Helk luta. Ela teme que Helk perca o controle e se torne uma ameaça para a raça demoníaca. Helk também percebe sua inquietação e diz para ela falar com ele em particular mais tarde. Helk então faz uma bebida para ela e lhe entrega a espada que ele estava guardando. Essa espada quebrada tem o poder de matar um herói, e embora esteja quebrada, é suficiente para tirar a vida de um herói como ele. Então ele,
a entrega a ela. Caso ele realmente se torne seu inimigo, ela pode tirar sua vida. Mas Verme recusou. Ela admite que estava desconfiada dele desde o começo. Mas após a aventura até agora, ela reavaliou Helk e sabe que ele é um aliado confiável. Então, ela não aceitará. Helk agradeceu, mas ainda queria contar a ela o que aconteceu e pediu para que ela ouvisse seu pedido mais uma vez. Anos atrás, quando Helk tinha 8 anos, ele teve que trabalhar duro e só recebeu um pão para seu irmão mais novo. Seu irmão mais novo, Cles, estava sendo intimidado por 3 nobres, forçando Helk a correr de volta para proteger seu irmão. Ambos os irmãos não tinham mais paz após um incidente em que monstros atacaram sua vila e causaram muitas mortes. Ambos tentaram sobreviver, por isso vieram para esta cidade capital. Mas na capital, só havia pessoas assim. Os pobres como eles eram tratados pior que gado. Ambos foram forçados a viver em uma área de favela que era suja e carecia de comida adequada. Mas para Helk, enquanto seu irmão mais novo estivesse seguro, ele estava disposto a suportar tudo. A razão pela qual Helk estava disposto a apanhar por ele era que desde jovem ele já conseguia fazer aquele truque de super recuperação, o que chocou muito Verme. Ela não esperava que Helk despertasse seus poderes de herói tão cedo. O bullying continuou depois. Às vezes jogavam sua comida nos esgotos, às vezes destruíam ou queimavam sua casa. Às vezes seus salários eram roubados por aqueles nobres. Mas os 2 irmãos não deixaram a capital porque, comparado aos monstros lá fora, ainda era muito melhor aqui. Eles permaneceram otimistas, vivendo dia após dia, e nutrindo a esperança de que um dia, quando houvesse menos monstros, eles partiriam em uma aventura para não serem mais oprimidos. Mas não muito depois, um grande problema surgiu. Cles ficou severamente desnutrido a ponto de quase morrer, e Helk não tinha como curá-lo. Helk decidiu carregar Cles nas costas para encontrar um médico porque ele havia economizado algum dinheiro. Mas ninguém estava disposto a ajudar Cles. Alguns se recusaram porque os 2 irmãos eram mendigos. Outros achavam que Helk havia roubado o dinheiro, pois como alguém da favela poderia ter dinheiro? Helk então tentou encorajar seu irmão a aguentar, e quando percebeu que Cles desmaiou, ficou ainda mais urgente. Ele então correu e implorou a qualquer um que pudesse ajudar. Mas as pessoas não só não se importaram, como também empurraram Helk. Uma garota nobre perguntou sobre a situação e imediatamente saiu correndo. Helk quase perdeu a esperança quando o pai da garota, um nobre de bom coração, veio e salvou Cles. Cles foi salvo e a visão de Helk sobre os nobres mudou um pouco. Cles percebeu que, se os monstros fossem eliminados, as pessoas prestariam atenção na opressão dos pobres. Ele planejou se alistar cedo para caçar monstros e salvar pessoas. Desde então, Cles começou a aprender esgrima dia após dia, faça chuva ou faça sol. Aos 16 anos, Cles começou a se alistar, e após apenas 2 anos foi promovido a líder de esquadrão. O pai de Amy veio encontrar Helk e viu que o garoto magro de antes se tornara um guerreiro capaz de lidar com monstros. E ele suspeitava que o talento de Cles poderia ter superado o dele. Sentiu que Helk também carregava um grande poder dentro de si. Mas Helk achava que tinha crescido tanto por causa do trabalho manual. Sua habilidade com a espada e suas técnicas de combate eram praticamente inexistentes. E agora percebeu que o homem havia sentido um poder que ele mesmo não reconhecia. Como Cles frequentemente saía para caçar monstros, era difícil para os 2 irmãos passarem tempo juntos. Mas eles ainda tentavam arranjar tempo para fazer refeições juntos, e Helk notou que Cles e Amy pareciam bem compatíveis. Então, decidiu fazer de cupido para os 2. Ambos foram encontrar Helk e o viram sorrindo. Os 3 então foram comer juntos, e ao final da refeição, Amy adormeceu. Cles informou que logo partiria em uma longa jornada, então levaria um tempo até voltar. Helk decidiu esperar e preparar o prato favorito de Cles quando ele retornasse. Meia mês após Cles partir em sua expedição, monstros apareceram mais frequentemente do que o normal. O exército teve que recrutar mais soldados e Helk e Ed se juntaram e deixaram a capital por um tempo. Durante a primeira missão, o grupo encontrou um monstro incomumente forte, que era um monstro de um novo mundo. Naquele momento, Helk só ousava pensar em fugir. Mas como seus companheiros ainda estavam lá,
ele não podia. Helk se posicionou para lutar e teve que admitir que os ataques eram incrivelmente fortes. Ele estava determinado a ganhar tempo para que seus companheiros escapassem e continuou levando golpes. Mas então, inconscientemente, Helk começou a revidar contra o monstro. Sem habilidades marciais, ele apenas socava aleatoriamente e, por sorte, derrotou o monstro. O comandante do grupo havia morrido, então Ed não teve escolha a não ser deixar os soldados voltarem enquanto ele mesmo pedia reforços, já que também era filho de um nobre. Helk pediu para ir junto para ajudar as pessoas, se pudesse. 3 dias depois, quando Ed voltou para sua cidade natal, descobriu que ela havia sido atacada por monstros. Helk o incentivou a entrar e avaliar a situação. Ambos encontraram uma guerreira lutando contra monstros, então foram ajudar. Os 3 conseguiram repelir os monstros, mas a garota ficou impressionada com a força extraordinária de Helk. Ele também notou que ela tinha boas habilidades com a espada, e ela revelou que estava segurando a espada sagrada, uma espada extremamente poderosa. Ela se perguntou como Helk conseguia derrotar mais monstros do que ela, usando apenas as mãos nuas, apesar de suas habilidades com a espada. Ed mais tarde encontrou todos em sua cidade natal e soube que essa garota e seus companheiros eram mercenários. Ela se chamava Alicia e concordou em ser a soldada de Ed. Eles então reconstruíram a cidade, e Helk sempre era chamado por Alicia para lutar contra monstros sempre que apareciam. Ed ficou mais em casa, por isso ficou tão fraco em combate. Mas mesmo com aqueles dias corridos, Helk e todos estavam felizes. Ed era quem trazia motivação para a equipe, enquanto Alicia sempre salvava seus companheiros nos momentos mais perigosos. Eles eram os melhores companheiros que ele tinha. Mas um dia, Alicia teve uma conversa particular com Helk. Ela admitiu que Helk foi a primeira pessoa que ela reconheceu como superior a ela. Ele sempre prestava atenção em todos ao seu redor, enquanto ela só se concentrava no inimigo à sua frente. Se Helk não estivesse lá, Alicia não teria mantido todos vivos até agora. Ela disse que, se todos os monstros fossem eliminados, ainda assim ajudaria a aventurar, em vez de devolvê-lo como consertador de paredes na capital. 4 anos depois, os monstros não diminuíram, mas aumentaram. Naquele momento, o rei declarou que o Rei Demônio era a fonte dos monstros, então designou Class para lidar com ele. Vermi sabia que seu Rei Demônio não era a origem daqueles monstros. 3 semanas após Class partir, a boa notícia de sua vitória se espalhou pelo reino. Mas Helk não conseguia ficar feliz, pois correu para visitar seu irmão, que estava gravemente ferido na batalha recente. Ele confortou Ami, dizendo que Class se recuperaria logo. O médico que salvou Class anos atrás era um grande sábio. Ele se desculpou com Helk por ter o título de grande sábio, mas não conseguir ajudar Class na batalha recente. O povo estava em festa enquanto seu herói estava gravemente doente. Não havia o que fazer, pois a paz havia chegado. No entanto, Alicia percebeu que mesmo com a morte do Rei Demônio, os monstros não diminuíram. Sua preocupação se confirmou quando uma grande horda de monstros se aproximou da capital. Ao ouvir a notícia, as pessoas apavoradas foram ao palácio exigir que o herói lutasse novamente, mesmo sabendo que Class estava gravemente ferido. Helk não suportava ver seu irmão difamado, então suspeitou que o Rei Demônio poderia ter ressuscitado e decidiu lutar contra ele novamente. Helk voltou ao castelo do Rei Demônio e encontrou Azura lá. Os dois lutaram por um tempo e Helk perguntou por que Azura estava enviando monstros para atacar humanos. Azura percebeu que ele não era o herói que havia derrotado o Rei Demônio, então explicou que aquele castelo foi criado para reduzir o número de monstros. A destruição do castelo fez com que mais monstros nascessem. Era compreensível, pois os humanos foram ensinados desde pequenos que a raça demoníaca era má. Azura levou ajuda aos túmulos que fez para os caídos. Embora odiasse profundamente os humanos, Azura revelou que a raça demoníaca realmente queria reconstruir relações amigáveis com eles. Helk ouviu a história de Azura e aprendeu que os humanos gradualmente esqueceram como conviver com a raça demoníaca devido a constantes conflitos. Assim, a coexistência foi sendo esquecida, fazendo com que os humanos vissem a raça demoníaca como inimiga. A raça demoníaca clamou por paz muitas vezes, mas sempre falhou. O Rei Demônio que Clash derrotou
também era alguém que valorizava muito a paz. Helk então quis voltar e contar a verdade, e Azura informou que em breve haveria um concurso para escolher um novo rei demônio. Quando o novo rei ascender, o castelo será reparado e uma barreira será erguida para impedir a reprodução de monstros novamente. Helk depois contou que, ao sair, ouviu a voz de Azura ecoando, como se desejasse boa sorte. Mas Verme sabia que era o som de Azura se destruindo e caindo em sua própria armadilha. Ele então voltou à capital e viu vestígios de uma batalha feroz. Helk estava preocupado com seus companheiros. Então correu para reencontrá-los. Todos estavam vivos, mas feridos, com braços quebrados e olhos perdidos. Ele perguntou o que havia acontecido e soube que tiveram que lutar contra monstros sem recuar, pois os nobres confiaram demais em Claes. Assim, quando o problema surgiu, apenas se esconderam na cidade e não ousaram sair para lutar. Felizmente, graças a Ed e Alicia, conseguiram resistir. Após a batalha, ambos estavam furiosos com o comandante covarde. Então estavam agora relatando para pedir punição a ele. Aconselharam Helk a ir encontrar os dois, pois estavam ansiosos pela volta dele. Helk então percebeu que este país não poderia ficar sem Claes. Mais tarde, ouviu que o povo havia capturado alguns membros da raça demoníaca. Então foi ver e encontrou aqueles demônios sendo apedrejados sem piedade. Ele se colocou na frente deles e tentou explicar as palavras de Azura, mas suas palavras não tiveram peso e não mudaram nada. O pai de Amy apareceu e sugeriu que Helk não deixasse a raça demoníaca enganá-lo, pois logo depois, aqueles 3 membros se transformaram em monstros e atacaram o povo. O tio acreditava que essa era a verdadeira forma da raça demoníaca, e Helk pensou que havia sido enganado por Azura. Logo depois, 3 guerreiros musculosos apareceram, mas Helk desceu e enfrentou aqueles 3 monstros. Ed e Alicia estavam a salvo e se encontraram com Helk novamente. Ontem, o pai de Amy anunciou a aparição dos primeiros guerreiros despertos. Apesar dos monstros atacarem constantemente, ninguém perdeu a vida. Helk ainda estava preocupado com o que Azura dissera. Um dia, seus companheiros viram Ed comendo em um restaurante para casais e deixaram que Helk e Alicia fossem juntos. De repente, um jovem loiro apareceu e pediu ajuda a Helk. Esse jovem era Zell e revelou que o poder recém-despertado levaria o país à destruição. Eles foram experimentados e transformados em guerreiros. Em troca, perderiam sua humanidade e se tornariam fantoches de seus criadores. Esse plano foi elaborado pelo grande sábio e foi aceito pelo pai de Amy e por toda a corte. O plano poderia ser impedido porque o grande sábio precisava do rei e de Claes. Zell ouviu sobre a reputação de Helk, que tinha a força de mais de 100 homens e derrotou 50 monstros sozinho. Mas Ed corrigiu, dizendo que ele era mais forte que 500. Como Claes acreditava que Helk era ainda mais forte que ele, Zell pediu ajuda a Helk para salvar o povo e seu melhor amigo Clasp. Alicia decidiu ajudar. Naquela noite, Zell criou uma pequena revolta para atrair os soldados, facilitando a ação do grupo. Eles então encontraram os guerreiros despertos, que Helk lidou facilmente. Durante o caminho, Helk falou sobre Azura, mas todos o aconselharam a não confiar completamente, pois Azura poderia ter inventado isso por preocupação. Eles encontraram Claes, mas também o grande sábio e o conselho de anciãos, além do próprio rei. O rei deu uma ordem, e o grupo de Alicia caiu de joelhos. Ele não foi manipulado pelo feitiço do rei, então os anciãos queriam que o grande sábio fizesse algo com Helk. Mas ele não podia ser ferido, então Claes foi chamado para lutar. Helk não conseguiu lutar contra seu irmão mais novo, então apenas desviou e deixou Claes cortá-lo algumas vezes. Mas nesse momento, Alicia usou a espada sagrada. Helk aproveitou a oportunidade para escapar com Claes, mas Alicia foi controlada pelo sábio. Ele roubou a espada sagrada e atacou Helk. Embora tenha atingido apenas seu ombro, Helk sentiu como se fosse um ferimento fatal. Ele reagiu, mas o sábio se transformou em sombra como Net. O rei estava prestes a dar uma ordem quando Claes atirou uma espada em sua cabeça, mas ele ainda conseguiu ordenar que Claes tirasse a vida de Helk. Claes se aproximou com uma lâmina quebrada na mão, pediu desculpas por sempre dar trabalho ao irmão e se feriu no pescoço, morrendo. Helk ficou muito bravo.
E quando ouviu os anciãos dizerem que Claes era inútil, Helk ficou furioso. Ele liberou uma aura sombria que fez todos tremerem de medo. Helk agora era como um monstro, mas Alicia foi quem o ajudou a se acalmar. Ela se desculpou porque sua espada causou sofrimento aos irmãos Helk. Ele queria dizer que não era culpa dela, mas desmaiou. Os guerreiros despertados se levantaram para lutar. Em seu sonho, Helk se lembrou de ter agredido os nobres para ajudar Claes. E quando os dois irmãos voltavam para casa, Helk perguntou a Claes o que ele queria comer. Mas Claes já não estava mais lá. Helk voltou para casa e viu a cena anterior aparecer diante de seus olhos. Ele se culpou por sempre dizer palavras bonitas enquanto nunca conseguiu proteger Claes. Helk acordou após um longo período de inconsciência e não sabia onde todos estavam. Ele saiu de uma caverna e encontrou dois caçadores de recompensas. Ele os ouviu falar sobre como seus companheiros lutaram até a morte para que ele pudesse escapar. Helk se lembrou vagamente e sabia que havia testemunhado suas mortes enquanto estava meio consciente. Embora zombados pelos dois caçadores, ele não pôde argumentar, pois era verdade que não fez nada enquanto seus companheiros lutavam. Qual era a utilidade da força para lutar contra centenas de monstros se ele não conseguia proteger a pessoa que amava? Mas então ouviu um boato de que seus companheiros ainda estavam presos, aguardando o dia da execução pública. Sabendo que ainda tinha uma chance, ele se animou novamente e partiu imediatamente. No passado, quando Helk foi recrutado por Alicia para a equipe, ela sempre o via como alguém pronto para ajudar os companheiros e nunca triste. Seu rosto estava sempre sorridente e trazia energia positiva a todos. Neste ponto, Helk havia retornado à capital e estava sendo caçado por guerreiros lá por recompensa. Mas ele não se importou e rapidamente derrubou todos que bloqueavam seu caminho de volta. Enquanto corria, lembrou do que aconteceu enquanto estava inconsciente. Que todos os seus companheiros escolheram ficar e lutar até o fim para ganhar tempo para ele escapar. Zel pediu ao jovem de manto branco que encontrasse Helk e se desculpasse em seu nome por deixar as coisas chegarem a esse ponto. A ferida de Helk havia reaberto, mas ele continuou, e diante dele estavam os guerreiros, despertados com seu comandante. Helk avançou confiante contra o comandante, que era bastante rápido, e revidou. Ele deixou o comandante atingir sua ferida, e então agarrou sua cabeça para desferir um golpe. O cara ainda não caiu e virou-se para continuar lutando. Enquanto lutava, Helk se lembrou de como Alicia ficou ao seu lado até o fim, então ele não podia desistir. No final, ele sozinho massacrou todos aqueles guerreiros despertados. Eles foram eliminados e a ajuda continuou. Neste momento, Alicia estava prestes a ser executada publicamente. O comandante que havia sido desafiado por ela antes ainda estava amargurado com aquele incidente e estava ansioso para assistir à sua execução. Ele perguntou como ela se sentia sendo amaldiçoada pelas pessoas que um dia salvou e que em breve seus companheiros a seguiriam. Ela queria implorar por seus companheiros, mas era inútil. No entanto, quando estavam prestes a agir, o golpe do executor desviou porque ele sentiu uma grande pressão o sufocando. Era a escuridão e a dominância avassaladora que Helk emitia, que se espalhou até ali. E neste momento, ele também havia chegado aos portões do local da execução. Todos só podiam se encolher de medo diante de sua dominância. Ele agarrou a cabeça do comandante e perguntou se ele era quem havia ferido seus companheiros. O comandante culpou os cidadãos, enquanto os cidadãos, por medo, o culparam. Helk, enfurecido com essa cena, atirou o comandante para longe e então resgatou Alicia. Ele queria levá-la ao reino dos demônios para começar uma nova vida com todos, mas o pai de Amy os encontrou e admitiu que Helk estava além da imaginação. Ele havia encontrado esperança, mas também perdido ao voltar. Uma cortina de neve apareceu, e ele informou que o feitiço de transformação do grande sábio havia começado, e que Clash havia morrido sem sentido, sem conseguir parar isso. As pessoas começaram a se transformar, e ele explicou que, ao contrário de Helk e Clash, que despertaram naturalmente, esse despertar forçado causaria mudanças drásticas e perda de razão. Ele não conseguia protegê-la, mas logo essa cortina de neve cobriria todos os cidadãos do reino e os tornaria fantoches do rei. Ele aconselhou Helk a sair,
se não quisesse lutar contra seus antigos companheiros. Helk carregou a lixa e correu, tentando encontrar um lugar que a neve não alcançasse. Mas ela disse que era tarde demais e que ele deveria deixá-la para trás. Helk não queria que isso acontecesse, mas a lixa já estava se transformando. Ela não queria que Helk visse sua forma feia, então pediu para que ele usasse a espada quebrada para acabar com sua vida. Mas ele se recusou. Ele só queria que ela vivesse, mesmo que se transformasse e se tornasse sua inimiga. Ela se preocupava que Helk não a reconhecesse quando se transformasse, mas ele acreditava que sempre a reconheceria. Então implorou para que ela não desistisse tão facilmente. A lixa aceitou o desejo de Helk e pediu que ele sorrisse, porque amava seu sorriso. E se encontrassem novamente, queria que ele sorrisse para ela mais uma vez. Agora, ele pensa que foi realmente egoísta por não ter acabado com a vida de Alicia. O pai de Amy também achou que ele foi tolo por não fazer o que Alicia desejava. Mais tarde, ele também encontrou Zell em forma humana. Mas embora Zell mantivesse sua mente e forma, ele se afundou no poder e perdeu sua natureza bondosa. Depois disso, ele encontrou Zell novamente em forma humana. Mas embora Zell mantivesse sua mente e forma, ele estava dominado pelo poder e perdeu sua bondade. Verme achou que se pudessem matar o rei, poderiam lidar com os heróis, mas Helk já havia pensado nisso. Ele encontrou novamente o grande sábio, que revelou que os despertos precisavam da habilidade de manipulação do rei para controlá-los. Se o rei morresse, aqueles guerreiros sem cérebro enlouqueceriam, matando tudo. Helk avançou furioso para socar o sábio, mas foi inútil, pois ele sempre desviava. Ele também informou que Claes não estava morto, mas em estado vegetativo, porque a espada quebrada não o havia matado completamente. Assim, ele pôde salvá-lo e deixar Clash cuidar daquelas coisas nojentas lá embaixo. Helk então liberou toda a sua força, e um único corte de ar levou metade do corpo do sábio. Mas ele ainda estava vivo, e sabia que Helk era uma grande ameaça. Ele criou um feitiço de teletransporte e o enviou para longe. Foi assim que ele chegou ao mundo dos demônios. Ele estava muito desapontado por não conseguir salvar ninguém. Vermi não tinha certeza se conseguiria lutar contra seus antigos companheiros, mas Helk acreditava que lutava não apenas para exterminar humanos, mas também para proteger os demônios. Quando ele estava perdido aqui, Ken foi quem o encontrou e o trouxe para sua cidade. As pessoas lá o trataram bem, mesmo sabendo que ele era o irmão do herói que matou o rei demônio. Vermi entendeu a segunda razão que o ajudou a lutar. Então, mais uma vez, lhe entregou a espada e pediu um favor. Ele disse que quando ficasse bravo e perdesse o controle, não conseguiria distinguir entre amigo e inimigo. Então, ele quer que Vermi use a espada sagrada para acabar com ele se ele perder o controle e prejudicar os demônios. Ele originalmente pretendia dar a Azura, achando que um rei celestial como Azura seria mais confiável. Mas agora ele só tinha Vermi ao seu lado. Ela decidiu se levantar e revelar sua verdadeira identidade, como uma das rainhas celestiais. Aceitou a espada quebrada e o aconselhou a lutar com a mentalidade de sobreviver e superar, não de morrer. Helk então se animou. Agora conhecemos uma garota chamada Harpy. Ela faz parte da equipe de busca enviada por Azura. O grupo de Verme já embarcou em um trem para voltar rapidamente, e o trem logo chegou e pegou todo o grupo. No caminho, Helk e Verme jogavam cartas enquanto Pee-wee subiu curioso para a cabine do motorista. Pee-wee encontrou acidentalmente a garota Harpia e se cumprimentaram. Não muito depois, perto de uma cidade, Verme incinerou um monstro forte que estava causando caos. Pee-wee pegou uma pedra que caiu do monstro e continuou. Os três depois encontraram um velho que era o prefeito. Ele informou que recentemente havia um monstro aterrorizante e todos que enfrentaram falharam. Ele havia contratado guerreiros finais e amanhã eles viriam lidar com o monstro. Então, se os dois quisessem manter suas vidas, deveriam sair cedo. Mas Verme disse que já tinha resolvido isso. Ele não acreditou nela e achou que ela estava enganando o velho. Mas os guerreiros que passavam disseram que o monstro estava morto. Então a cidade inteira fez uma festa. Enquanto o grupo de Verme se divertia, Harpy chegou e revelou que, por causa do monstro, apenas ela da equipe de busca havia conseguido chegar. Ao ouvir que o lado de Azura ainda estava bem, Verme ficou aliviada.
Ela sabia que agora Harp só poderia levar ela e Pewee de volta, não Helk, mas Azura certamente havia previsto isso. Harp tirou a carta que Azura enviou e queria que os dois atacassem o Castelo do Sul. Azura agora havia dito a Han para fazer com que as pessoas lutassem defensivamente, pois não eram eles que lidariam com o rei. Aqueles que carregavam essa pesada responsabilidade seriam aquele casal infeliz. Os guerreiros despertados atacaram novamente o exército demoníaco e foram repetidamente derrotados. Quem queria que os dois lados se reconciliem, mas Ed se recusou porque odiava aqueles faladores. Mas Hyuga entrou na batalha e disse que também odiava faladores como Ken. Mas o que ela mais odiava eram aqueles que sempre arrumavam desculpas para suas falhas e fracos como Ed aqui. Ela cortou novamente as asas de Ed, mas o arqueiro atrás atirou em Ed, fazendo-o reviver rapidamente. Neste momento, Han não tem certeza sobre o plano de Azura, pois ninguém sabe quando encontrarão Vermi e se Helk ainda a seguirá ou não. Mas Azura previu cada plano de contingência, em parte porque quer manter esse status quo para reunir mais informações. Ele sente que há alguém com poder comparável ao de Helk no lado do exército humano, e apenas essa pessoa poderia derrotar o general sacrificado deste castelo. Por enquanto, eles precisam esperar informações do lado de Asta. Ela relata que esse reconhecimento é bem fácil. O castelo está cheio de rotas de fuga sem vigilância. O mercado está cheio de alimentos preservados de longa duração para ela escolher. E os guardas estão tão relaxados que poderiam nem estar lá. No entanto, reunir informações é difícil porque há poucas pessoas com quem ela pode falar. Ela então deu uma volta em um beco e descobriu alguém se aproximando. Então se escondeu em um canto próximo. O grupo de Ed estava passando e discutindo estratégia para o próximo ataque. Mas depois de um tempo, a mulher com o arco ficou suspeita e disse a todos para não revelarem casualmente sua estratégia. O homem encapuzado ficou empolgado e ameaçou queimar toda a área, forçando uma fuga rápida. Ela se arrastou e, ao ouvir ele dizer que estava brincando, relaxou, mas então fogo foi realmente lançado, forçando-a a recuar e cair onde Class estava sendo levado para cuidar dos ovos. Ela caiu nessa pilha, então não se machucou, mas soldados vieram procurando, forçando-a a se arrastar para um buraco próximo. Ela então desceu para o esgoto e usou óculos de visão noturna para encontrar uma saída. Sentiu um pouco de vento e percebeu que havia uma sala secreta na parede. Então a abriu. Ela encontrou uma sala com vários registros guardados lá. Então planejou usá-la como esconderijo algum dia. Ista então saiu e foi para o corredor. Soldados estavam chegando e ela não conseguia encontrar uma maneira de abrir a porta novamente. Mas, felizmente, esses soldados eram bem desajeitados. Então ela escapuliu facilmente pelos pontos cegos deles. Ela então ficou presa em um corredor com pessoas vindo de ambos os lados. Ela rapidamente se escondeu no teto. O pai de Amy passou e notou Este, mas não fez nada. Nada. Então Este escapou pela janela e usou garras de ferro para escalar a parede. Onde quer que fosse, soldados apareciam. Então não conseguia entrar em lugar nenhum. Quando os soldados lá fora estavam prestes a encontrá-la, ela foi forçada a se esconder em uma sala vazia. Mas logo depois, foi descoberta por Amy. Amy achou que ela era um menino e perguntou como ela tinha entrado ali. Este mentiu que era uma estrangeira e que havia se perdido ali. Ela estava prestes a sair quando Amy quis que ficasse, pois sempre estava confinada e só podia falar com seu pai. Logo depois, alguém trouxe lanches. Então Amy escondeu Asta e recebeu a comida dos soldados. Ela percebeu que Asta era mulher e se perguntou por que Asta estava ali. Asta também não entendia por que estava tão despreocupada, como se não soubesse que havia uma guerra lá fora. Asta então pediu a Amy uma xícara de café, pois precisava de café para ativar a telepatia. Asta ouviu a história e ficou tão chocada que quase caiu para trás, pois sua irmã era muito imprudente. Mas mesmo assim, Asta parecia confiar em Amy, pois percebeu que Amy gostava de conversar e talvez pudesse obter informações dela. Asta disse que entraria em contato novamente quando tivesse mais informações, e então desconectou. Verme agora encontrou as duas pessoas restantes da equipe de busca e pediu que retornassem a Azura, lembrando-o de ter cuidado com os humanos,
pois não eram fáceis de lidar. O grupo de Zell agora está atacando um castelo de outro general demônio. Embora tenham sido atacados de surpresa, esse castelo era originalmente bem guardado, então poderia lidar facilmente com eventos inesperados, tornando a emboscada ridícula. Seus soldados são todas tropas de elite, então não perderão para humanos. Mas Zell estava confiante de que o exército humano tinha uma forma de lidar com isso. E logo depois, chegou uma notícia urgente sobre um rebanho de monstros no sul, correndo em direção a eles com 30.000 criaturas. E havia até monstros de um novo mundo. No noroeste, também apareceram monstros com 50.000 em número. Então o general percebeu que esses monstros foram atraídos para cá pelos humanos. Mas não exatamente, pois Zell revelou que os humanos haviam encontrado uma forma de criar ninhos de monstros, e que os monstros atacariam lugares com magia forte, como esses castelos com barreiras anti-veneno. O general não conseguia acreditar que os humanos podiam dominar uma magia de tão alto nível. Anos atrás, quando Class foi derrotar o Rei Demônio, Zell fez o possível para acompanhá-lo. Zell encontrou o sumo sacerdote, que achava que só estariam atrapalhando Class se fossem até ele agora. Mas Zell estava pronto para se sacrificar para ajudar Class, então o sacerdote mostrou a Zell algo que havia acabado de criar. Ele revelou que havia criado um feitiço proibido e então convocou casualmente um monstro. Agora, voltando ao presente, Zell teve que admitir que o exército desse castelo era realmente muito forte, ainda mantendo a formação apesar de lutar contra dezenas de milhares de monstros assim. Mas essa era a oportunidade deles. No entanto, naquele momento, uma chuva de flechas caiu sobre eles, e quem ordenou essa chuva de flechas foi Azura. O exército humano não antecipou isso, então agora era a chance do exército contra-atacar. Aquele general declarou que o exército humano deveria se preparar para ser punido junto com os monstros. No entanto, Zell revelou que essa era a intenção deles desde o início. Eles atraíram Azura aqui deliberadamente para que o grande sábio pudesse levar tropas para atacar o castelo que o grupo de Azura lutou tanto para recapturar e defender. A ausência dos 4 reis celestiais tornou o castelo mais vulnerável do que nunca. Um a um, os guerreiros mais elite deste lugar foram derrotados. O homem careca só conseguiu lançar alguns feitiços de barreira, então foi facilmente superado pelo grande sábio. Justo quando pensava que esse ataque estava fácil demais, Hyuga apareceu e lhe deu um corte no rosto. Ele achava que ela não conseguiria vencê-lo sozinha, mas nunca saberia até tentar. Ele disparou continuamente relâmpagos contra Hyuga, mas ela desviou muito bem. No entanto, quando estava prestes a atacar, ele contornou-a por trás e a derrubou com um golpe de palma. Mas ela se recuperou e agarrou um de seus braços. Ele admitiu que ela era diferente dos soldados lá fora, então a levaria a sério. Ele então drill sua espada para lutar, e mesmo com o braço cortado, poderia regenerá-lo. Mas Hyuga não esperava que ele pudesse regenerar sua espada também, então ela perdeu um braço para ele. Ed, que lutava com outros, ouviu que Hyuga estava aqui e correu para encontrá-la. Ela estava exausta, e o grande sábio sabia que sua habilidade de cura vinha da energia armazenada em seu corpo. Claro, a dele era semelhante, mas ele ainda estava cheio de energia enquanto Hyuga estava esgotada. Ed saiu correndo para lutar com Hyuga, para que o grande sábio pudesse se concentrar em seu objetivo original de pegar a pedra da barreira. Ele já havia entrado e estava prestes a tocar na pedra, quando as raízes da árvore de Azura apareceram de repente. Ele estava ali o tempo todo esperando por ele. Do lado de Zell, o Azura ali era apenas uma ilusão. Todos foram enganados por Azura, mas ele conhecia alguém ainda mais astuto e enganador que ele, e esse era o grande sábio. Ele podia usar magia de teletransporte do Novo Mundo e também foi quem derrotou o Rei Demônio e o general que protegia este castelo até seu último suspiro. Ele admitiu que Azura estava certo e achou que aqueles dois eram tolos por pedirem paz mesmo prestes a morrer. Azura não se intimidou e atacou com raízes de árvore, pegando o ritmo de seu teletransporte para agarrar suas pernas. Ele lançou uma lança, mas o sábio teleportou-se e disparou magia contra ele. Azura facilmente a pegou e a devolveu, fazendo-o parecer anormal agora. Ele pensou que mesmo se Azura o matasse, ele ressuscitaria. Mas não tente ser mais esperto que Azura.
Ele sabia muito bem que se tivesse uma habilidade de ressurreição tão fácil, teria se revelado antes. Além disso, se o que disse fosse verdade, ao perceber que era uma armadilha, teria encontrado uma maneira de morrer para escapar. Mas não se preocupe, ele não o mataria rapidamente, mas o espancaria até quase a morte e o prenderia para interrogatório. Ele viu que Azira não era mais a mesma. Ele conhecia um tempo glorioso de Azira, um tempo em que 10 reinos humanos e o império demoníaco estavam em constante guerra. Havia um homem com uma espada que era o pesadelo de toda a humanidade, cravando pessoalmente 10 heróis. Sim, esse era Azura. Claro, ele não o lembraria, pois naquela época era apenas um dos 100.000 soldados de raça mista que Azura massacrou sem piedade. Mas ele lembrava da imagem de Azura muito claramente. O medo de Azura havia consumido sua mente na época, e ele só podia baixar a cabeça em medo e fazer-se de morto, esperando Azura partir. Muitas pessoas também fingiram estar mortas, mas sucumbiram ao veneno do reino demoníaco. Mas ele teve a sorte de despertar e se adaptar ao veneno, e agora pode viver eternamente. No entanto, seu objetivo final não é se vingar de Azura, mas criar um novo mundo. Azura sabe que ele pretende exterminar quase todas as espécies, e ele também revela que viveu por mais de 1000 anos e explorou muitas coisas apenas para enfrentar Azura novamente. Ele sabia que era uma armadilha, mas ainda assim entrou para superar seu medo de Azura, e agora acredita ser mais forte que Azura. Azura mudou de ideia e não deseja mais capturá-lo e interrogá-lo. Ele lidará com ele aqui mesmo. Voltando à batalha fatídica entre Hyuga e Ed, Ed sempre foi o que apanhou. Então hoje, ele se sente desconfortável por poder lutar com tanta vantagem contra ela. Mas ela ainda acha que Ed não ficou mais forte. Mesmo machucada assim, ele ainda não consegue obter muita vantagem sobre ela. Após inúmeras derrotas, Ed se tornou viciado e deseja competir com Hyuga para sempre. Quando ele solta algumas palavras mal interpretadas que soam como flerte, Ed de repente mostra uma atitude tímida e envergonhada, semelhante a jovens recém-apaixonados, deixando Hyuga paralisada e confusa. De alguma forma, Ed começou a recuperar suas emoções pessoais em vez de seguir cegamente as ordens do rei para exterminar demônios. Ele mudou sua personalidade e parece ter voltado a ser quem era, provando que escapar do feitiço de controle do rei é totalmente possível. Voltando à conversa destinada a extrair informações de Astei, ela afirmou diretamente que queria uma audiência com o rei, então precisava saber algumas informações sobre ele. Embora instruída a não revelar nada relacionado ao rei, Ami ainda prometeu mostrar sua localização com a condição de que Asta levasse junto, pois estava cansada de ficar confinada em seu quarto dia após dia. Apesar de ser uma velha conhecida dos dois irmãos, Ami não sabia nada sobre o que havia acontecido, incluindo o fato de que os humanos haviam despertado, e na maioria, perdido sua humanidade, ou sobre a guerra com a raça demoníaca. Como não sabia de nada, Ami sempre se sentia inquieta. Ela esperava sinceramente sair e comer com Kless e Helk como nos velhos tempos. Vendo Ami tão triste, Stelle se comoveu e prometeu levá-la para conhecer Helk mais tarde e comer a deliciosa comida que ele cozinha. Por enquanto, Stelle vai ajudar Ami a escapar para a cidade abaixo do castelo. Durante a fuga, Ami revelou seu talento, não só com suas habilidades físicas supremas e capacidade de pular muros, mas também possuindo um poder único. Uma habilidade que só aqueles que despertam seu poder naturalmente têm, a de dispersar vários tipos de poder em uma ampla área através de uma tela de neve. Nesse momento, esta também percebeu que a garota que estava guiando era certamente uma figura crucial que influenciaria muito o resultado da batalha contra os humanos. De repente, enquanto sua consciência começava a se turvar, Ami quis voltar para seu quarto. Ela começou a não entender como havia chegado ali. Ao mesmo tempo, alguém estava se aproximando, então Asta fugiu. Por uma chance bizarra, eles chegaram acidentalmente ao quarto do rei. Imediatamente ele manipulou Ami e atacou o intruso. Mas o pai de Ami chegou e impediu o rei de controlar sua filha de forma imprudente. Ele também reconheceu Astei como o demônio que havia infiltrado o castelo, que ele já havia sentido antes. Sabendo que era improvável escapar desta vez, Astei tentou desesperadamente assassinar o rei.
esperando acabar com tudo. Mas com o pai de Ami presente, Astey achou difícil alcançar seu objetivo. Ela foi facilmente dominada pelos guerreiros despertados, e o pai de Ami a avisou para não ser tola a ponto de matar o rei. Pois os humanos despertados, uma vez livres do controle do rei, se tornariam criaturas não diferentes de monstros, sabendo apenas como matar loucamente. De fato, quando o rei morresse, isso poderia interromper o avanço do país humano, mas criaria outro perigo muito mais terrível. Em resumo, o reino dos demônios está atualmente em um estado de espera pela destruição. Se não por um motivo, então por outro. Voltando à batalha entre Azura e o Grande Sábio. Embora tenha sido espancado inúmeras vezes, de alguma forma o sábio ainda se recusava a morrer. Para salvar a situação que estava prestes a terminar em uma derrota desastrosa, ele destruiu os talismãs que ligavam o controle do rei sobre os guerreiros despertados imediatamente, permitindo que eles evoluíssem para monstros herdando o poder do novo mundo. Se fossem apenas alguns monstros, com certeza não conseguiriam fazer nada contra Azura, mas todos os guerreiros despertados evoluindo era realmente extremamente difícil de lidar. Ele se preocupou que, enquanto segurava o sábio, o exército da raça demoníaca não conseguisse resistir. Então Azura ordenou que todas as tropas se retirassem para o castelo primeiro, para evitar grandes perdas. Ele ficaria para lidar com todos os monstros do novo mundo e com aquele sábio, mas tinha certeza de que logo chegaria ao seu limite. Depois que o exército demoníaco partiu, os monstros também invadiram a área abaixo do castelo. O monstro que quase tirou a vida de Hyuga foi então interceptado por Ed, que entrou para salvá-la. Ed realmente desenvolveu sentimentos por ela após inúmeras competições, então não queria que Hyuga perdesse a vida. Enquanto observava os arredores em busca de uma oportunidade para eliminar Azura, o sábio descobriu que Ed havia desenvolvido sua força mental a ponto de resistir ao feitiço de controle. Ele esboçou um sorriso sinistro. Quanto a Ed, recuperar suas emoções o impediu de evoluir para um monstro. Ver seus compatriotas sendo explorados e transformados em coisas repugnantes deixou Ed amargo. Sabendo que Azura ainda estava abaixo do castelo, Hyuga pediu uma carona até seu local. Sendo solicitado a ajudar pelo oponente que admirava, Ed estava muito disposto a ajudar. No entanto, mais uma vez, o sábio apareceu de repente e atacou. Sabendo muito bem que mesmo se unissem forças, não teriam chance de derrotá-lo, Ed queria que Hyuga saísse primeiro. O sábio já havia antecipado que essa situação com Ed ocorreria hoje, então ele havia preparado um plano de contingência. Era uma técnica que apagava a força mental. Incapaz de abandonar a pessoa que acabara de salvar sua vida para ser destruída, Hyuga tentou desesperadamente intervir, mas foi então capturada por ele. Com a força mental restante, Ed se esforçou para cortar o braço do sábio para salvá-la. Aproveitando a oportunidade, Hyuga então o espetou em 100 pedaços. O problema agora era que Ed estava gradualmente caindo em um estado incontrolável. Enquanto ainda podia, Ed enviou suas desculpas e esperou que Hugo não morresse, e que certamente, um belo dia, Helk viria para acabar com tudo. Em um estado de ser completamente consumido pelo poder, Ed voou para cumprir a diretiva do manipulador, que era eliminar Azura, que ainda estava ocupado com os guerreiros evoluídos fora de controle. Embora não tenha alcançado seu objetivo inicial e tenha que sacrificar os guerreiros imortais, o sábio se sentiu satisfeito por poder derrotar Azura, um obstáculo para o nascimento de seu novo mundo. O único obstáculo restante era Helk, o despertado com o poder de herói mais forte. Embora não pudesse derrotá-lo, tinha muitos planos traiçoeiros, então detê-lo seria fácil. A dor e a insegurança da humanidade estavam em suas mãos há muito tempo. Ao ter que eliminar seus antigos companheiros, Helk certamente ficaria sobrecarregado de emoções. Voltando à aventura rumo ao país humano do Quarteto das Circunstâncias, à medida que se aproximavam da terra cheia de monstros, a habilidade de reconhecimento de Harpy seria muito útil. Porque teriam que depender muito de Harpy em breve. Ela sempre tinha prioridade para descansar e se recuperar. Vermi planejava ir a uma base militar na parte sul do país humano para reunir mais recursos. Ambos sabiam que se unissem forças, certamente conseguiriam lidar com o rei.
Mas o problema depois seria exterminar todos os guerreiros fora de controle. À frente, uma batalha brutal os aguardava, e Verme não podia deixar Helk achar que tinha que carregar tudo sozinho. Então Verme se ofereceu para lidar com os guerreiros alados e designou a ele a tarefa de eliminar o rei e o sábio. Verme fez isso essencialmente para evitar que Helk ficasse emocionalmente abalado ao confrontar seus antigos companheiros. Na manhã seguinte, na base para onde o grupo de Verme estava indo, foram emboscados pelo exército alado. O grupo de Verme ainda não sabia de nada quando, de repente, uma garota da equipe de reconhecimento ficou ferida e voou para relatar. O líder daquele ataque era o pai de Ami. Ele veio aqui originalmente para encontrar Helk, mas inesperadamente encontrou esse grupo da raça demoníaca. Ele ordenou um massacre que não deixassem sobreviventes. Vermi suspeitava que esse avanço tinha como alvo Helk. Os humanos também o temiam e queriam que ele perdesse o controle e fosse expulso da batalha. Verme também estava apreensiva que Helk enlouquecesse, mas ainda tentava manter a calma para guiá-lo. E quando viu Helk pronto para avançar, acreditou que ele ficaria bem. Naquele dia, quando Helk encontrou Ed novamente no castelo do Rei Demônio, ele também encontrou o sábio. Por isso ele demorou tanto. Quanto a ele, agora havia informado ao pai de Ami que estava impressionado com o poder de Azura, pois ele o havia levado a esse ponto. Mas Helk também era uma preocupação que precisava de mais atenção, pois seu ressentimento lhe daria um poder muito maior que o de Azura. Ele havia aparecido diante de Helk naquela vez para arriscar tirar um pouco de seu sangue e parar uma técnica de rastreamento semelhante à de Azura. Portanto, o pai de Ami sabia onde interceptar Helk para o ataque. Logo depois, Verme interceptou o exército, e Helk avançou para enfrentar o tio, que o havia salvado a ele e a Kless anos atrás. O tio disse diretamente que veio aqui para fazer Helk perder o controle e empurrá-lo para fora da luta. Mas se ele desistisse e voltasse, nada aconteceria. Ele ainda acreditava que, não importava o que Helk fizesse, não haveria futuro pacífico para ele com seus companheiros. Ele deveria apenas ir para algum lugar e viver em reclusão pelo resto da vida. Ninguém o culparia, e ele não sofreria mais. Mas Helk estava determinado com seus próprios desejos. Então ele enfrentaria seu tio com toda a força que tinha. Seu tio começou a declarar guerra e ordenou que os soldados avançassem. Vermi também se juntou e queria reduzir a carga sobre Helk. Ele então a deixou apoiar com confiança, e ela foi enfrentar o tio. O tio sabia que se conseguisse lidar com ela, Helk certamente perderia o controle novamente. Ela quase foi atingida, fazendo o coração de Helk disparar. Mas Verme disse a ele para não pensar que ela perderia. Ele sabia bem o quão forte ela era, então deveria focar em seu próprio oponente. Depois de dizer isso, ela continuou a invocar demônios de fogo para apoiar a luta. O tio não sabia quem era Verme que conseguia acalmar Helk tão facilmente. De repente, uma flecha passou por Verme, mas ela percebeu que era direcionada a Helk e o avisou para ter cuidado. Ele pegou a flecha, e quem a disparou era alguém conhecido. Ela sabia que era alguém que Helk conhecia e o tio também havia ordenado que os guerreiros a atacassem. Então, ela disse a Helk para cuidar de seus assuntos enquanto ela se virava. Ela continuou a disparar fogo para afastar os guerreiros, e seu instinto a alertou para recuar, pois logo depois, o tio interveio na batalha. Ambos lutaram afirmando ser quem entendia Helk melhor. Enquanto isso, Helk se aproximou daquela garota. Ela havia puxado a espada quebrada e avançou contra ele, que apenas bloqueou com um sorriso nos lábios, como prometido. Sim, ele reconheceu que era sua Alicia. O tio informou a Verme que a aura negra que pairava sobre o campo de batalha era o desespero e a agonia de Helk. A agonia de ter que matar quem amava com suas próprias mãos. Helk tirou o chapéu por Alicia e se desculpou por seu egoísmo naquele dia. Ele a libertaria encerrando tudo. Helk havia sacado sua espada enquanto Verme tentava correr para impedir que ele agisse, mas o tio não deixaria isso acontecer. Ele achou que ela deveria deixar Helk acabar com seu sofrimento, permitindo que ele agisse e então perdesse o controle. Mas Verme correu e sacou a verdadeira espada sagrada para cortar o rosto do tio e passar. O tio percebeu que Helk havia entregado a espada à raça demoníaca, mas agora ele havia se acalmado. Verme se aproximou e começou a iluminar Helk.
Ela queria resgatar a humanidade com Helk, não exterminá-la. Tanto Ed quanto Alicia mostraram sinais de recuperar sua identidade em vez de perder o controle como Zell. Ela havia convencido Helk e agora poderia lutar tranquila, sem mais preocupações. Ela acreditava que a bruxa a havia aconselhado a fazer a escolha certa, e que essa era sua própria escolha. Porque se ajudasse Helk a exterminar a humanidade, ele nunca mais sorriria. Mas se ela o ajudasse a salvá-los, Helk poderia se animar, e isso também a deixaria mais tranquila. O tio achou que suas palavras eram irreais, pois aqueles guerreiros estavam além de serem salvos. Mas Verme argumentou que não havia provas de que não pudessem ser curados. Se não funcionou uma vez, tente várias vezes. Mas ele informou a ambos que o castelo havia caído e Azura havia se sacrificado. Enquanto os números de seu exército continuavam a se regenerar, a raça demoníaca ainda tinha chance de vencer essa guerra. No entanto, Verme disse que Azura era forte como aço, então ele não morreria nem em sonhos. Ela ouviu a notícia da morte de Azura inúmeras vezes, mas a cada vez ele ainda estava vivo. Se não confirmasse com seus próprios olhos, não acreditaria que Azura estava morto. E de fato, Azura ainda estava vivo neste momento. Então Verme achou que Helk não precisava se preocupar com Azira. O tio havia adivinhado parcialmente a identidade de Verme, enquanto Helk decidiu avançar para a luta. Mas ele se virou e saiu, acreditando que não importava o quanto tentassem, um dia perceberiam que tudo era sem sentido. Vermi se desculpou por mudar a determinação de Helk, mas ele não estava triste, e até estava feliz, pois ela reacendeu sua esperança de salvar todos. Na manhã seguinte, Azura acordou, e do lado de Verme, enviaram alguém para relatar a Azura enquanto ela iria ao castelo atacado pelo exército de Zelle. Azura agora soube por Ista que Verme estava a salvo e voltaria em breve, e os detalhes sobre a destruição de sua base no sul estavam escritos na carta de Verme. Azura ficou muito satisfeito ao ver que Verme queria salvar a humanidade. Enquanto isso, o grupo de Verme já tinha alguém para buscá-los. Ela perguntou como Azura estava e soube que, apesar de estar coberto de feridas, ele ainda estava vivo e ativo, então pôde ficar tranquila. Vermi e Helk estavam completamente à vontade, então ambos puderam ir ao castelo do Rei Demônio em segurança. A jornada de Helk ainda está em andamento, mas será na parte 2 a ser lançada no futuro. Por enquanto, adeus e nos vemos novamente.